Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal, O Mundo em que Vivemos. Hoje, vamos mergulhar em um dos fenômenos mais poderosos e impressionantes da natureza. Já parou para pensar como se formam os furacões? Aquelas tempestades gigantescas que vemos nos noticiários, capazes de devastar cidades, criar ondas monstruosas e transformar o céu em um verdadeiro espetáculo de força. Apesar de sua aparência assustadora, os furacões são uma parte fundamental do equilíbrio do nosso planeta. E hoje, vamos desvendar passo a passo como essas maravilhas da natureza nascem e se desenvolvem. Preparados? Então vamos lá. Tudo começa no oceano, nosso grande berçário de tempestades. Para um furacão nascer, ele precisa de um ingrediente principal, água do mar, muito quente, geralmente com uma temperatura acima dos 26 graus Celsius. Pense nisso como o combustível que vai alimentar essa máquina poderosa. O calor intenso faz com que a água evapore em uma velocidade impressionante, criando uma enorme quantidade de ar quente e úmido que começa a subir em direção ao céu. É como uma grande panela de água fervendo, mas em escala planetária. Quando essa massa de ar quente sobe, ela deixa para trás uma área de baixa pressão na superfície do mar, quase como um vácuo. A natureza, que odeia espaços vazios, age imediatamente. O ar mais frio e denso das redondezas corre para preencher esse espaço. Só que ao chegar ali, esse novo ar também se aquece em contato com o oceano quente e começa a subir. Esse ciclo contínuo de ar subindo e sendo substituído cria um sistema de ventos que começa a girar, ficando cada vez mais forte e organizado. Enquanto esse ar quente e úmido sobe, algo mágico acontece. O vapor de água que ele carrega começa a se resfriar nas altitudes mais elevadas e se condensa, formando nuvens de tempestade gigantescas, aquelas que vemos escuras e carregadas no céu. E aqui está o segredo. Cada pequena gota de água que se forma a partir do vapor libera uma pequena quantidade de calor latente. Agora, imagine bilhões e bilhões de gotas se formando ao mesmo tempo. Essa liberação massiva de calor funciona como um motor, injetando ainda mais energia na tempestade e fazendo-a crescer de forma exponencial. É a natureza criando sua própria usina de energia a partir do calor do oceano. Mas espere, por que esse sistema de ventos gira em espiral? A resposta está no nosso próprio planeta. A rotação da Terra exerce uma força chamada efeito de Coriolis, que desvia os ventos em movimento. No hemisfério norte, os ventos são desviados para a direita, fazendo com que o furacão gire no sentido anti-horário. Já no hemisfério sul, o desvio é para a esquerda, e eles giram no sentido horário. É esse movimento de rotação que dá ao furacão seu formato icônico, com aquele famoso e misterioso olho no centro. E por falar no olho do furacão, ele é uma das partes mais fascinantes. É uma área de calma quase total, onde o céu pode até ficar azul e o vento praticamente para de soprar. Parece um lugar seguro, mas é uma calmaria enganosa. Ao redor dele está a parte mais perigosa de todas, a parede do olho. É ali que se concentram os ventos mais violentos e as chuvas mais torrenciais. Nessa região, as rajadas de vento podem facilmente ultrapassar 250 km por hora, uma força capaz de arrancar telhados, derrubar árvores e lançar objetos como se fossem projéteis. À medida que a tempestade se fortalece, os meteorologistas a classificam para entender seu potencial destrutivo. Começa como uma depressão tropical, depois evolui para uma tempestade tropical quando os ventos atingem uma certa velocidade. Se continuar a se intensificar, finalmente se torna um furacão. Para medir sua força, usamos a escala Saffir-Simpson, que vai da categoria 1, a mais fraca, até a categoria 5, a mais devastadora de todas. Um furacão de categoria 5 é um verdadeiro monstro da natureza, com ventos que podem superar os 252 km por hora, representando uma ameaça catastrófica para qualquer comunidade em seu caminho. Mas, como todo gigante, o furacão também tem seu ponto fraco. Sua existência depende inteiramente daquele combustível inicial, o mar quente. Assim que o furacão se move sobre águas mais frias, ou principalmente quando chega à terra firme, ele perde sua principal fonte de energia. O contato com o solo e o ar mais seco fazem com que o sistema enfraqueça rapidamente. Aquele motor poderoso começa a falhar, e a tempestade vai se dissipando até desaparecer por completo. No entanto, mesmo em seu processo de morte, um furacão é extremamente perigoso. Ao tocar o solo, ele libera toda a sua fúria acumulada, causando inundações massivas,
com suas chuvas torrenciais, deslizamentos de terra perigosos e, claro, ventos devastadores que podem destruir casas, infraestrutura e tudo o que encontrarem pela frente. É por isso que o monitoramento constante por satélites, aviões caça-furacões e radares é tão crucial. Prever a trajetória e a intensidade de um furacão permite que as autoridades emitam alertas e que as pessoas possam evacuar áreas de risco e se proteger a tempo, salvando inúmeras vidas. Mas, acredite ou não, nem tudo sobre os furacões é destruição. Eles desempenham um papel vital no equilíbrio climático do nosso planeta. Pense neles como o sistema de ar condicionado da Terra. Eles transportam o excesso de calor das regiões tropicais perto do Equador para as latitudes mais altas e frias. Sem esse mecanismo de redistribuição de calor, as regiões tropicais seriam ainda mais quentes e as regiões polares ainda mais frias. O clima global seria muito mais extremo e desequilibrado. Curioso, não é? O mesmo fenômeno natural que tem o poder de causar tanta devastação é, ao mesmo tempo, essencial para manter o equilíbrio térmico do planeta. É um lembrete impressionante de que a força da natureza, por mais assustadora que pareça, quase sempre tem um propósito maior dentro do grande esquema das coisas. Então, da próxima vez que você ouvir notícias sobre um furacão se formando no oceano, lembre-se de toda a ciência por trás dele. Lembre-se da combinação perfeita de calor, umidade, pressão do ar e a rotação do nosso próprio planeta. Tudo trabalhando em conjunto para criar um dos espetáculos mais grandiosos e poderosos da Terra. É a prova viva do poder e da complexidade do mundo em que vivemos. E aí, gostou de desvendar os segredos dos furacões? Se você aprendeu algo novo, hoje não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com seus amigos curiosos e, claro, se inscrever no canal. O mundo em que vivemos, para continuar descobrindo mais mistérios incríveis do nosso planeta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.